Mais uma vez, um feliz sábado a todos, sejam todos bem-vindos na casa de Deus. Você que nos assiste através da rede social, sinta-se abraçado por Cristo e por Jesus, na pessoa de Deus. Você é o nosso convidado a ler e estudar a palavra de Deus nesta manhã. Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez no livro de Reis, Segundo Reis, capítulo 6. Vamos estar lendo o versículo 17. Segundo Reis, capítulo 6, verso 17. Todos com a Bíblia aberta, e antes de fazer a oração, vamos entoar o hino. Amém? Vamos nos colocar de joelhos e vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que habita nas alturas dos céus, graças te damos pelo dom da vida e pelo privilégio de mais uma vez estar na tua casa de oração nesta manhã. Pai querido, aqui estamos na qualidade de teus filhos, aqueles no qual, Senhor, tivemos a oportunidade através da pessoa de Cristo. Por isso, Senhor, nesta manhã queremos mais uma vez ter um encontro contigo, mas queremos entregar em tuas mãos a nossa pessoa, nossa mente e o nosso coração. Os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, as nossas alegrias, para que o céu relate
o que cada um de nós está sentindo nesta manhã. E também viemos aqui para testemunhar, para te trazer e também queremos receber. Querido Deus, em especial a tua mensagem que o Senhor tem preparado nesta manhã a cada um de nós, mas também para aqueles que nos assistem através das redes sociais também. Pai querido, a tua palavra está aberta e queremos ouvir a tua voz através da mesma. Que o Senhor unja a minha boca, meus lábios, e que eu possa falar inspirado por ti. E que os anjos aqui possam ser os relatadores e a presença deles nos motivar para aumentar a nossa fé em ti. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A palavra de Deus para esta manhã, a proposta do sermão desta manhã, o nome do sermão é Situações Difíceis na Vida dos Crentes. Eu, estudando e recapitulando essa lição, hoje no carro a gente vinha lendo, a minha esposa lendo algumas coisas da lição no carro, a gente sempre vem recapitulando algum assunto, como também a lição para os jovens, e para a criança não era diferente. E olhando então, ontem, falando com Deus da minha maneira, eu digo, Senhor, essa lição durante a semana ela vem para me dar um bálsamo, para me trazer uma motivação de fazer com que eu continue pregando o Evangelho, avançando em tempo de graça, porque lá atrás faz a gente parar e pensar como que pode, e como que foi essa história tão interessante, de colocar o pé na água e a água se afastar do pé. É interessante que quando você caminha e aí chove e tem algumas poças, e você coloca o pé, a água ela sai de dentro da poça e fica só seu pé, mas depois ela volta, e se você deixar o pé e não tirar rápido, molha o seu pé, não é assim? É assim, quando você coloca pressão, com força nessa poça. É interessante, mas no tempo de Deus, naquela época do povo de Israel foi diferente. Eles colocaram o pé na água, num rio, e o rio ali, fez com que de um lado a água ficou intacta, houve uma barreira, e do outro lado ela sumiu, foi ficando seco. É interessante, Coisa que só o céu um dia vai nos revelar e explicar esse fenômeno do milagre que Deus fez. Aqui, segundo Reis, o Eliseu, o profeta, ele estava numa ação em tempos de guerra, porque o rei da Síria tentou investir contra o povo de Israel, os assírios. E o rei da Síria arquitetou com os seus generais, com os seus líderes da época, um plano para tentar pegar todo Israel, começando com o rei de Israel. E ele armou e mandou a campo, então, os seus líderes, seus comandantes e seus generais. Vocês vão para toda parte da terra e tentam descobrir aonde está o povo de Israel, porque o povo de Israel, eles não paravam quietos. Uma hora eles estavam aqui, uma hora eles estavam lá, e uma hora eles voltavam aqui de volta, e era assim, eles eram peregrinos, e então o rei da Síria não tinha como saber aonde eles estavam, e ele preparou e arquitetou um plano então, e manda os seus a campo. E quando os seus vão a campo, eles chegam e tinham uma convicção que o povo de Israel estaria naquele vale, ou estaria naquela colina, ou estaria naquela montanha, ou estaria naquele relevo, ou sei lá, naquele charco, ou no meio de uma mata, não importa onde. Mas Deus, através do seu servo, o profeta Eliseu, sabia. E ele dava notícia ao rei, dizia: rei, não vamos para aquele charco, não vamos para aquele mato, não vamos para aquela colina, não vamos para aquela montanha, não vamos para lugar assim, aberto ou enfim. Por quê? Porque
os assírios estão armando um cerco para nos pegar, para te pegar, para fazer com que soframos. E eles querem o que temos. E era interessante isso. E a história relata, se você conhece a história, você começar a ler do versículo 8 em diante, você vai ver ali a ação do Eliseu na guerra contra os assírios. O rei da Síria fez guerra a Israel, em conselho com os seus oficiais. Disse: em tal de tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. E o rei de Israel enviou tropas ao lugar do que o homem de Deus lhe falara, e em que tinha avisto, e assim o salvou, não uma e nem duas vezes. Então, tendo-se turbando com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Essa pergunta ficou no ar, e respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. E ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade, tendo-se levantado muito cedo, o moço, o homem de Deus, e saindo, eis que tropas, cavalos, carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Versículo 16. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí vem algo curioso do sermão. Então vamos entrar no centro da mensagem um pouquinho. Os cristãos estão e os cristãos são. Qual é a diferença do estão e qual é a diferença do são? E é isso que nós vamos discorrer e estudar nesta manhã. Interessante que o versículo 17 diz assim, olha o que diz: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, e em redor de Eliseu. Irmãos, que bênção! O apavoramento desse moço, quando ele sai para fora para respirar o ar puro, da onde ele estava, e ele vê a cidade toda cercada de carros, de homens de guerra. E agora não tinha mais como o homem de Deus escapar dos assírios. Mas o homem de Deus disse para o moço, ou disse para Deus, primeiro de tudo o homem de Deus entrou em contato com Deus e disse: Deus, faça com que esse moço enxergue o que ele não consegue enxergar, para que ele possa ter fé. Irmãos, da mesma forma é conosco, nós temos que ter essa fé, essa força de visão através do nosso Deus para enxergar o que tem dentro de cada casa dessa cidade.
Nós talvez não temos isso. Eu não sou que nem aquele desenho animado que as pessoas admiram muito, o Super-Homem, que tem a visão além do seu alcance, através do seu raio de visão, ele enxerga através das paredes. Os meninos e crianças ficam maravilhados porque o homem, o Super-Homem, esse astro do desenho animado e também de filmes, faz com que isso aconteça. Mas nós sabemos que nós não conseguimos fazer isso. Mas hoje já existem aparelhos que as pessoas usam na guerra, de ver as pessoas em movimento atrás de uma parede, e dizer lá naquela parede, a distância de 1 quilômetro, existe 5 pessoas. E dentre essas 5 pessoas tem 3 homens, 2 mulheres e 1 criança. Isso já é possível, através da ciência e da capacidade do ser humano. Só que ainda nós como pessoas não temos isso em nós. Nós não temos essa ciência colocada dentro do nosso olho, dentro da nossa visão, para a gente poder enxergar isso. O único que pode fazer isso é Deus. O único que pode nos trazer o resultado é Deus, colocando em mim uma força extraordinária. E fazer assim como aconteceu o maior dos milagres na época de Eliseu, na pessoa desse moço. E quando ele abriu os olhos, ele enxergou quem? O exército que ele tinha visto pela manhã? Não. Rapidamente ele enxergou outro exército, que era o exército de Deus, amém? Louvado seja o nome de Deus, irmãos. E o versículo continua dizendo assim no 18: E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira, feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. E então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho e nem esta a cidade. Segue-me, e seguir-me vós, ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Irmãos, pensa só agora, os líderes daquele exército, aqueles homens que vieram procurar o homem de Deus para levar cativo, preso. Imagine a cena, agora eles cegos são carregados, são conduzidos pelos caminhos e chegam na cidade de quem? No meio do centro da cidade. Samaria era a cidade de quem? Me ajude, irmãos. Samaria habitava quem? Todo o povo inimigo deles, o povo de Israel. Agora eles abrem os olhos e vejam. Minha nossa, eu só imagino a cena, irmãos. Que cena que deveria... Eu tenho algumas curiosidades para perguntar para o Mestre Jesus. Eu digo: Senhor, eu queria ver a cara desses líderes. Eu queria ver o que eles pensaram na hora de abrir os seus olhos e verem que eles estavam no meio da multidão israelita, cercados pelos israelitas, pelo povo de Samaria. E o homem de Deus, sabe o que o homem de Deus disse? Quando o rei chegou ao seu mestre e disse: Vamos cortar a cabeça deles? Vamos matá-los? Não. Vamos dar pão e água. Vamos alimentá-los bem. Vamos tratá-los bem. Mas sim, e aqueles? Não. Aqueles que vieram contra você, meu rei, de arco e flecha e de lança, estes tirem a vida, mas destes vamos dar o exemplo. E olha, a palavra de Deus continua dizendo: quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu:
Feri-los em meu pai? Respondeu ele, não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém estes, manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete. E comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Amém? Olha só que exemplo lindo, bonito. E a história, ela é bonita. Mas só para a gente ter um deslumbre de quão é o nosso Deus, tamanho poder de fazer algo extraordinário na mente e no coração de pessoas. Porque da mesma forma que aquele menino, quando ele abriu seus olhos e viu um outro exército, da mesma forma, aqueles que estavam de olhos abertos ficaram de olhos fechados. E quando eles abriram os olhos, eles estavam diante de um grande exército. Os israelitas, dentro de Samaria. Mas quando eles voltaram, eles tiveram o quê? Um testemunho. O próprio rei nunca mais investiu nos israelitas. Amém? Por isso, irmãos. E 1 Pedro 5:8, as situações difíceis na vida do crente, do cristão. Vamos a 1 Pedro 2:8, lá diz que existe um leão que brama, um leão que runge, um leão que persegue quem? Quem é que esse leão está rugindo? O que diz a tua palavra? O que diz a palavra de Deus? Perseguidos como por um leão que ruge. Lucas 10:19 diz que nós estamos cercados por cobras e escorpiões. Salmos 22:12 diz que nós estamos cercados por touros selvagens. O crente é assim, estão cercados. Ezequias, no tempo dele, 2:6, envolvidos por cardos e espinhos. Algumas tradições falam outros dizeres, outras palavras, mas a minha diz cardos e espinhos. Apocalipse 2:13 fala que morram em lugares perigosos. Mas aí vem Lucas 10, versículo 3, diz que nós somos enviados para uma atividade, uma tarefa. Na pessoa de Cristo, Lucas, no capítulo 10, existe aquela missão dos 70, e os 70 foram enviados, o versículo 3 diz, ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. E eu fico pensando, como que pode? Cristo aqui dá uma ordem, e manda para o meio dos lobos. De mesma forma, nós, como cristãos, somos enviados todos os dias ao matador. Assim também. Não leveis bolsa e nem alforjes, nem sandálias de ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei, antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho de paz, ou se houver ali um amor a ser recebido, repousa sobre ele a vossa paz, se não houver ela, voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. E o versículo 8 diz, quando entrardes numa cidade e ali vos recebereis, comei do que vos for oferecido. Irmãos, aqui Jesus dá uma ordem, e aí os 70 saem à missão, 2 em 2, a palavra de Deus diz aqui, de 2 em 2.
Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou lá no versículo 1 do 10. E de dois em dois, para que o precedessem em cada cidade. E de lugar, eles estavam por ali. Agora a gente vai para o versículo 15. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até ao céu, descerá até ao inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. E aí a história continua. E o regresso, então, mais tarde dos 70, de dois em dois que andaram, é interessante o relatório deles. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Amém? Estes voltaram com um relatório satisfatório e felizes. Quão bom é saber que Deus está no controle. A pessoa de Cristo aqui foi fundamental para prepará-los. Quando ele converteu os seus, e destes agora vão para a seara, vão para o campo de trabalho. O que mais agora então de os cristãos estão? Agora ele passa a ser são. Segundo Reis 6,17, Salmo 125, 2. Vamos a Salmo 125, versículo 2, porque o 17 a gente já sabe. Cercados por um exército celestiais, nós temos que ver algumas coisas aqui. O Salmo 125, ele é um salmo curioso e nos traz algumas coisas importantes aqui. Amém? Todos encontraram aí? Esse salmo aqui, eu gosto dele porque, se você olhar na sua Bíblia, aí diz assim, aqui a minha diz assim, que era um cântico, né? Na romagem, mas também é uma fé inabalável. Diz assim o primeiro, do número 125 de Salmos. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para o que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para setas tortuosas, a minha fala setas, umas fala sendas, outras fala de outra forma. E para os caminhos tortuosos, os direcionamentos tortuosos, levá-los ao Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém? Aqui a gente vê nesse salmo, nesses versículos, que Deus, ele traz uma orientação de fé inabalável. Faça o bem, faz o bem. Os bons e os retos de coração. Quão bom é a gente ter isso. E o último desta manhã, Mateus 25, é o capítulo e o versículo, grande será a recompensa dos fiéis. Mateus 25, 23, diz, aqui a gente conhece
a parábola, né? Bem conhecida nossa, né? Mateus capítulo 25, no versículo 23, aqui vem falando sobre as parábolas das 10 virgens, fala também aqui, né, do grande julgamento, fala também de muitos assuntos, mas hoje eu gostaria de ler o versículo 23, que diz assim: Disse-lhe ao Senhor, muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Amém? Irmãos, essa é a mensagem que Deus tem preparado para cada um de nós. Nós sabemos de muitas coisas. Nós estudamos durante a semana uma lição maravilhosa, mas Deus tem um plano para ti e para mim, que é durante essa semana, ou até a semana do evangelismo, possa acontecer assim como aconteceu com o relato de 2 em 2 dos 70. Eles saíram e voltaram. E o relatório foi extraordinário. Talvez eles não trouxeram convertidos com eles, mas aonde eles passaram, deixaram o seu legado. Que eu e você possamos no dia de hoje, no dia de sábado, ir em algum lugar e deixar o legado de Cristo e o legado de Deus. Esta é meu desejo, a minha oração e a mensagem que Deus tinha para cada um de nós nesta manhã. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos encerrar louvando o hino número 21 do nosso inário. Eu te amo, ó Deus. Amém? Obrigado, Pai querido, pela tua mensagem. Obrigado, Pai, por nos tornar cada vez mais forte através da pessoa de Cristo. Continue colocando em nós a tua essência de salvação, o teu plano e também a sede e a vontade de ir, assim como os 70 foram através da voz de Cristo, aonde Jesus preparou a cada um deles e mandou eles irem em dois, que possamos nós também fazer parte destes, para que um dia o céu possa ser repleto e aqueles que ainda não têm a oportunidade possam ter através de cada um de nós. Nós pedimos uma bênção especial para o nosso restante de sábado, nós também pedimos uma bênção especial para aqueles que nos assistem, em especial os teus filhos desta igreja, que aqui não estão, possa estar com eles também. E também os enfermos desta igreja, aonde quer que eles estejam, no leito, no hospital, em casa, se recuperando, o Senhor dê a cada um deles a oportunidade do dom da cura e também faça surtir o efeito da medicação, para que sejam restaurados. Em nome de Jesus oramos e te pedimos e agradecemos por este culto. Amém. Feliz sábado a todos, irmãos e amigos que nos assistem.